Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo agora as últimas 5 questões da prova de matemática do concurso de nível médio para técnico em enfermagem da Prefeitura de Vista Alegre do Alto, que aconteceu no dia 20 de outubro de 2024. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, seja membro do canal, pois isso me ajuda muito. E sempre lembrando, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação envolvendo frações. Ela diz assim: do total de agentes sanitários de uma cidade, 5/8 foram alocados para trabalhar nos bairros da periferia da cidade, e os demais foram alocados para os outros bairros. Sabendo-se que a diferença entre o número de agentes alocados para os bairros de periferia da cidade e os que foram alocados para os demais bairros era igual a 18, então o número de agentes sanitários dessa cidade é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando aqui, que do total de agentes sanitários de uma cidade. Mas qual que é esse total de agentes dessa cidade? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer saber da gente, qual foi o número de agentes sanitários dessa cidade. Como eu não sei qual que é esse total de agentes sanitários dessa cidade, então vamos falar que era uma quantidade X. Mas nós sabemos que desse total de agentes sanitários dessa cidade, 5/8 foram alocados para trabalhar nos bairros da periferia da cidade. Portanto, para trabalhar nos bairros da periferia aqui, foram alocados 5/8 desse total X. Então, nos bairros da periferia vai ser 5/8 desse total X. E os demais foram alocados para os outros bairros. Então, para os outros bairros foram os demais agentes. E quantos são os demais? Então, observe, se para os bairros da periferia foi 5/8 do total X, os demais vai ser o que restou. E quanto que restou? Notem, 5/8 do total X foram para os bairros da periferia. O que restou só pode ser 3/8. Então, para os outros bairros foram esses demais que foram 3/8 desse total X. Mas ela também informou para a gente que a diferença entre o número de agentes alocado para os bairros de periferia e os que foram alocados para os demais bairros era igual a 18. Então, a diferença entre essa quantidade que foi para os bairros da periferia, que é 5/8 de X, e esse que foram para os outros bairros, que é 3/8 de X, então essa diferença que ele informou para a gente que é 18. Agora aqui observe, nós temos 5/8 de X menos 3/8 de X. Quanto é 5/8 de X menos 3/8 de X? Como os denominadores são iguais, é só subtrair aqui a parte de cima, os numeradores. 5 menos 3, 2. Portanto, aqui vai restar 2/8 de X. E isso aqui é igual a 18. Agora a gente pega esse 8 aqui dividido e passa para cá multiplicando. Então aqui vai ficar 2Vx, 2x. E 8, se você multiplicar por 18, você vai chegar em 144. Assim, o valor do x, que é o que nós estamos querendo, vai ser quanto? 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 144 por 2, a gente encontra que x é 72. Portanto, o número de agentes sanitários dessa cidade foram 72 agentes. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau
de uma regra de 3 simples e cálculo de porcentagem. A questão diz assim: Antônio planeja passar as férias com sua família no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Segundo os seus cálculos, ele deverá pagar R$ 420 por dia no Rio de Janeiro e R$ 350 por dia no Espírito Santo. Seu orçamento total para os 15 dias de viagem que pretende fazer é de R$ 5.740. Considerando que Antônio gastará nessa viagem a totalidade do orçamento, é correto afirmar que os dias que ele e sua família ficarão no Rio de Janeiro, quando comparados àqueles que ficarão no Espírito Santo, correspondem a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando que o Antônio aqui, ele planeja passar as férias com sua família no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e que, segundo os seus cálculos, ele deverá pagar R$ 420 por dia no Rio de Janeiro e R$ 350 por dia no Espírito Santo, e que o orçamento total aqui para os 15 dias de viagem que pretende fazer é de R$ 5.740. Mas quantos dias que ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que o número de dias que ele vai ficar no Rio de Janeiro vai ser uma quantidade R de dias. E quantos dias que ele vai ficar no Espírito Santo? A gente também não sabe. Então, eu vou falar que o número de dias que ele vai ficar aqui no Espírito Santo vai ser uma quantidade E. Mas a questão informou para a gente que ele pretende passar aqui 15 dias de viagem. Então, isso significa que se a gente somar o número de dias que vai ficar aqui no Rio de Janeiro, que é R, com o número de dias que vai ficar no Espírito Santo, que é E, isso tem que dar esse total aqui, que são 15 dias. Perceba que nós conseguimos montar aqui esta equação. Por outro lado, o orçamento total desses 15 dias de viagem que ele pretende fazer é de R$ 5.740 e que ele deverá pagar aqui R$ 420 por dia no Rio de Janeiro e R$ 350 por dia no Espírito Santo. Portanto, se a gente pegar aqui o número de dias que vai ficar no Rio de Janeiro, que é R, multiplicar pelo valor da diária no Rio de Janeiro aqui, que é 420, somar com o número de dias que vai ficar aqui no Espírito Santo, que é multiplicar pelo valor da diária no Espírito Santo aqui, que é 350, isso tem que dar o valor total que ele pretende gastar, que é 5.740. Observe que nós chegamos nesta outra equação aqui. Então, notem, nós temos duas equações e nós temos duas letras, duas incógnitas. Portanto, a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau para resolver. E esse sistema aqui está fácil a gente resolver aqui pelo método da substituição. Eu vou isolar uma dessas duas incógnitas. Vou isolar esta incógnita E. Então, eu vou pegar esse R e vou passar aqui para o segundo membro. Então, passando o R para o segundo membro, E vai ser igual a 15 menos R. Agora que eu já sei que o valor do E é 15 menos R, eu vou pegar esse valor de R e vou substituir aqui nessa segunda equação. Então, aqui, no lugar do E, eu vou escrever 15 menos R. E agora aqui é só fazer essas continhas. R vezes 420 é 420 vezes R. E aqui vai ficar 15 menos R vezes 350. E isso é igual a 5.740. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e multiplicar por 350. Portanto, vai ficar 420R mais 15 aqui, vezes 350. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente chega em 5.250. Menos R vezes 350 vai ficar menos 350R. E isso é igual a 5.740. 420R menos 350R, isso aqui vai dar 70R. Vamos pegar esse 5.250 e vamos passar aqui para o segundo membro. Então vai ficar 5.740 menos 5.250, isso aqui vai dar 490. Para a gente achar o valor do R, é só pegar esse 70 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 490 por 70, a gente conta que R é 7. Pronto, agora que eu encontrei que o valor do R é 7, a gente pega esse valor do R e substitui aqui, no lugar do R a gente põe 7. E 15 menos 7, então o valor do E é 8. Assim, o número de dias que ele pretende passar no Rio de Janeiro, que é o valor R, foi 7 dias. E no Espírito Santo vai ser o E, que é 8 dias. A questão está querendo saber da gente aqui o seguinte: é correto afirmar
que os dias que ele e sua família ficarão no Rio de Janeiro, quando comparados àqueles que ficarão no Espírito Santo, correspondem a quantos por cento? Então ele quer saber aqui, os dias que ele e sua família vão ficar no Rio de Janeiro, que são 7 dias, quando comparados ao número de dias que vai ficar aqui no Espírito Santo, que são 8 dias, então esses 7 dias no Rio de Janeiro, em relação ao total de dias aqui no Espírito Santo, corresponde a quantos por cento? Então esses 7 dias do Rio de Janeiro, em relação a esses 8 dias aqui do Espírito Santo, representam quantos por cento? Então é 7 em relação a esse total 8 aqui do Espírito Santo. Então esse 8 aqui do Espírito Santo, esses 8 dias do Espírito Santo, corresponde aqui ao total que é 100%. Esses 7 dias do Rio de Janeiro, em relação a esse total de dias aqui do Espírito Santo, representa quantos por cento desse total? Eu não sei qual que é esse total aqui, quantos por cento que vai ser, então eu falo que vai ser um percentual X qualquer. Pronto, observe que temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. Então é só pegar isso e multiplicar em cruz. 8 vezes x, 8x. 7 aqui vezes 100 vai dar 700. Assim o valor do x vai ser quanto? 8 está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo essas continhas aí, dividindo 700 por 8, a gente vai encontrar 87,5%. Assim é correto afirmar que os dias que ele e sua família ficarão no Rio de Janeiro, que são esses 7 dias, quando comparados ao número de dias que eles vão ficar no Espírito Santo, que são esses 8 dias, então esses 7 dias, em relação a esse total de 8 dias do Espírito Santo, representam 87,5%. E essa resposta, entrei aqui na letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de áreas. A questão diz assim: em uma praça retangular de 20 metros por 60 metros, será construído um grande banco de largura igual a X metros, como mostra a figura em vista superior. Sabe-se que a área do polígono de 8 lados, que representa a parte do banco destinada às pessoas sentarem, é de 17,28 metros quadrados. Na situação descrita, uma equação do segundo grau, cuja solução positiva representa a medida de x em metro, é qual dessas daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente essa praça aqui, onde vai ser construída esse banco aqui, de largura x. Informou que a área desse polígono aqui, de 8 lados, que representa a parte do banco, onde as pessoas vão se sentar, a área que está aqui em cinza, essa área está informando para a gente que vale 17,28. E eu quero saber qual vai ser dessas aqui uma possível equação de segundo grau para representar uma solução positiva aqui, para esse valor do x. Agora, pessoal, observe, ele informou para a gente que a área que está aqui em cinza, essa área colorida, que é essa área do banco aqui, ele está informando que é 17,28. Mas notem, se a gente pegar esse lado aqui, se a gente prolongar aqui, tanto para cima quanto para baixo, repara que a gente conseguiu dividir aqui, essa parte em cinza em duas partes. Essa parte que é a esquerda, isso aqui é um retângulo. E esses dois aqui, notem, aqui nós temos 2 quadrados. Então nós temos aqui, esse retângulo e esses 2 quadrados. Então se a gente somar a área desse retângulo com a área desses 2 quadrados, isso tem que dar essa área total, que é 17,28. Para a gente calcular a área de um retângulo, é só fazer a base do retângulo vezes a altura do retângulo. A altura do retângulo que a gente tem, que é 20 metros. Agora, qual vai ser essa base aqui? Quanto que vai medir esse pedaço aqui? Só essa partezinha. Observe, está indicando que aqui vale 2x. Mas esse pedaço aqui ele está falando que é x. Então, somente esse pedacinho aqui só pode ser x. Portanto, para a gente determinar aqui, a área do retângulo, é só fazer essa base que é x, vezes essa altura que é 20. X vezes 20 é a mesma coisa que escrever 20 vezes x. Agora vamos calcular também a área de cada quadrado desse. Para determinar a área do quadrado também é só multiplicar aqui, x vezes x. Então a área do quadrado vai ser x vezes x.
E x vezes x vai dar x ao quadrado. Só que são 2 quadrados. Então, se a gente pegar a área de 2 quadrados aqui, então 2x ao quadrado, somar com a área de um retângulo, que é 20x, isso tem que dar essa área total, que é 17,28. Chegamos nesta equação aqui, ó, e perceba, a gente pode pegar essa equação todinha aqui, ó, e dividir por 2. Repare, 2x2 dividido por 2, aqui vai ficar x2, mais 20x dividido por 2, aqui vai ficar mais 10x. 17,28. Se a gente dividir isso aqui por 2, a gente chega em 8,64. Agora a gente pega esse 8,64 e passa aqui para o primeiro membro. Portanto, aqui vai ficar ó, x ao quadrado mais 10x. Passando isso aqui para cá, vem menos 8,64. Não sobrou nada de lá, isso aqui é igual a zero. Pronto, esta é a nossa equação de segundo grau. Procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra B. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou de propriedade do MDC e MMC e resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: o maior divisor comum entre as idades de Mário e Jorge é 9, e o menor múltiplo comum entre as idades deles é 360. Sabendo-se que a soma das idades de Mário e Jorge é igual a 117 anos, então a idade do mais velho dos dois supera a do mais novo em exatos quantos anos? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente aqui ó, que o maior divisor comum entre as idades de Mário e Jorge é 9. O maior divisor comum é o máximo divisor comum entre as idades dos dois, de Mário e de Jorge. Esse máximo divisor comum ele informou para a gente que é 9. Também informou que o menor múltiplo comum entre as idades deles é 360. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre as idades dos dois, do Mário e do Jorge, esse mínimo múltiplo comum é 360. Também disse que a soma das idades de Mário e Jorge é igual a 117 anos. Então, se a gente somar aqui ó, a idade do Mário com a idade do Jorge, isso tem que dar 117 anos. E ele quer saber em quanto que a idade do mais velho dos dois supera a do mais novo. Então a gente precisa encontrar a idade de cada um aqui, ó, do Mário e do Jorge. Mas a questão deu essas informações aqui pra gente. Diz que o máximo divisor comum entre as idades deles aqui é 9 e que o mínimo múltiplo comum entre as idades deles é 360. Aqui, pessoal, a gente vai precisar de uma propriedade do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum. A propriedade diz o seguinte: o produto do máximo divisor comum entre dois números pelo mínimo múltiplo comum desses dois números é igual ao produto desses dois números, então vai ser M vezes J. Então, observe, a propriedade diz que o produto do máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum de dois números é igual ao produto desses dois números. Esse máximo divisor comum a gente já tem aqui, ó, que é 9. Esse mínimo múltiplo comum também a gente tem, que é 360. Então, aqui agora é fazer essas continhas. Multiplicando aqui, ó, 9 por 360, a gente chega em 3.240. E isso é igual a M vezes J. Repare, nós temos aqui ó, esta equação e aqui também nós temos esta outra equação. Então, nós vamos fazer o seguinte: nesta equação aqui, nós vamos isolar uma das duas letras, uma das duas incógnitas, e a gente vai substituir aqui ó, nesta equação. Eu vou isolar aqui ó, essa incógnita J. Então, a gente vai pegar esse M e vai passar aqui para o segundo membro. Então, J vai ser 117 menos M. Agora que eu já sei quem é J, eu vou pegar esse valor do J e vou substituir aqui. Ó. No lugar do J, a gente vai colocar 117 menos M. Portanto, aqui vai ficar 3.240 igual a M vezes 117 menos M. E agora aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse M e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses.
Portanto, nós vamos ter 3.240 é igual a m vezes 117, vai ficar 117m. M vezes menos m, isso aqui vai ficar menos m ao quadrado. Vamos pegar tudo aqui e passar aqui para o primeiro membro. Então, tem menos m ao quadrado, passando para cá, vem mais m ao quadrado. Está mais 117m. Passando para cá, vem menos 117m. Lá já tinha mais 3.240, então vai continuar mais 3.240. Não sobrou nada de cá, então isso aqui é igual a zero. Repare, chegamos nesta equação de segundo grau completa para a gente resolver. Para resolver uma equação de segundo grau completa, a gente utiliza a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nessa nossa equação, observe, o termo a é 1. O termo b aqui é menos 117. E o termo c é 3.240. Então, delta é b ao quadrado. O nosso b é menos 117. Bom, menos ao quadrado dá mais. 117 ao quadrado, você vai pegar 117 e multiplicar por 117. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 13.689. Menos 4 vezes o a vezes o c. O a é 1, então menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 agora vezes 3.240, fazendo essas continhas, chega em menos 12.960. Então, 13.689 menos 12.960, a gente vai encontrar 729. Pronto, achamos o valor do delta. Agora a gente vai encontrar o valor de m. Para encontrar o valor de m, a gente vai aplicar aqui a fórmula. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. De acordo com a fórmula, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. Repare que o nosso b é menos 117. Então, menos 117 vai ficar mais 117. Mais ou menos raiz de delta. Delta deu 729. Então, vai ser raiz quadrada de 729. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, aqui vai ficar traço de fração 117 mais ou menos raiz quadrada de 729. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 729? Esse número é 27. Tudo isso sobre 2. Então veja que a gente vai ter aqui, ó, duas raízes. Vai ser m' e m duas linhas. M' vai ser 117 mais 27 sobre 2. Vamos escrever aqui. 117 mais 27 sobre 2. M duas linhas vai ser 117 menos 27 sobre 2. Vamos escrever aqui também. 117 menos 27 sobre 2. E agora aqui é só fazer essas continhas. 117 aqui, ó, mais 27 aqui vai dar 144. Que dividido por 2 aqui vai dar 72. Agora essa daqui. 117 menos 27 aqui vai dar 90. Que dividido por 2 vai dar 45. Então, nós encontramos duas raízes aqui para esta equação. Essas raízes são 45 e 72. Ou seja, M está indicando para a gente aqui a idade de quem? A idade do Mário. Então, as possíveis idades para Mário vai ter que ser ou 45 ou 72. Só que agora ele precisa achar as possíveis idades aqui para Jorge. Então, nós temos que testar aqui com essas duas. Então, se eu considerar a idade do Mário aqui, 72 anos, qual vai ser a idade do Jorge? Repare, a idade do Jorge é 117 menos M. Mas se M for 72, vai ficar 117 menos 72, que vai dar 45. Então, se a idade do Mário for 72 anos, a do Jorge será 45 anos. Mas se a idade do Mário for 45 anos, qual vai ser a idade do Jorge? O Jorge vai ser 117 menos a idade do Mário. Então, se a idade do Mário é 45, a do Jorge vai ser 117 menos 45, que vai dar 72. Então, repare, as possíveis idades dos dois serão 45 e 72. Ele quer saber em quanto que a idade do mais velho dos dois supera a do mais novo. Então, repare, a idade do mais velho aqui vai ser 72 anos e a idade do mais novo deles vai ser 45.
Como ele quer saber em quanto que a idade do mais velho dos dois supera a do mais novo, então é só calcular a diferença entre a idade do mais velho, que é 72, e a do mais novo, aqui, ó, que é 45. Então, 72 menos 45 supera, portanto, em 27 anos. E essa resposta tem aqui na letra E. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: no mês de janeiro, Renato gastou 30% do seu salário com despesas médicas. Do saldo, 3/5 foram usados para pagar o aluguel, sobrando R$ 700 para as demais despesas do mês. Sendo assim, o valor do aluguel de Renato é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando que no mês de janeiro, Renato gastou 30% do seu salário com despesas médicas. Mas qual que é o valor do salário de Renato? Isso a gente não sabe. Então vamos falar que o valor do salário do Renato aqui vai ser um valor X qualquer. Mas sabemos que desse valor, desse salário dele, que é X, ele gastou aqui 30% desse salário X com despesas médicas. Então, com despesas médicas, ele gastou 30% desse valor X do salário dele. Agora, repare, 30% a gente sabe que é 30 sobre 100. 30 sobre 100 é 0,3. Portanto, com as despesas médicas, ele gastou 0,3 de X. De em matemática é vezes, então ele gastou aqui com despesas médicas 0,3x. Aí ele falou que do saldo, o que é o saldo? Saldo foi o que restou para ele. E quanto que restou para ele? Repare, se o valor do salário dele aqui, ó, é X, e ele gastou com despesas médicas 0,3x, para saber quanto que restou, é só pegar o valor do salário X e retirar aqui as despesas médicas, que foi 0,3x. Então aqui nós temos X menos 0,3x. Repare, aqui é 1x menos 0,3x. Quanto que é 1x menos 0,3x? 1x menos 0,3x, isso vai dar 0,7x. Então isso aqui foi o que restou, ou seja, isso aqui é o saldo. Informou que desse saldo, 3/5 foram usados para pagar o aluguel. Então, para pagar o aluguel, foi usado aqui, ó, 3/5 do saldo, ou seja, 3/5 do que restou. Restou 0,7x. Então, o aluguel é 3/5 de 0,7x do que restou. Então, o aluguel é 3/5 de 0,7x. De matemática é vezes, então com aluguel vai ser 3/5 vezes 0,7x. Só que sobrou ainda aqui, ó, R$ 700 para as demais despesas do mês. Então repare, se sobrou ainda R$ 700, significa que se a gente pegar o que havia restado antes, que é 0,7x, retirar o que ele gastou aqui com aluguel, que é 3/5 de 0,7x, isso tem que dar o valor que sobrou aqui, ó, que foi R$ 700. Então, se a gente pegar o que havia restado antes, que é 0,7x, retirar o aluguel, isso tem que dar o que sobrou aqui para as demais despesas do mês, que foi R$ 700. Pronto, repare que nós chegamos aqui, ó, nessa equação de primeiro grau aqui para a gente resolver. Mas é uma equação que tem fração, e se tem fração, a gente precisa tirar um mínimo múltiplo comum. Nosso mínimo, nesse caso, observe, é 5. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado multiplica em cima. Então, 5 dividido por 1, tem aqui embaixo, está 5. 5, se você multiplicar, fizer as continhas aí no cantinho do papel, 5 vezes 0,7. 5 vezes 0,7 vezes x, aqui vai dar 3,5 vezes x. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes menos 3, aqui vai ficar menos 3. Menos 3 vezes 0,7x, aqui vai ficar menos 2,1x. 5 dividido por 1 tem aqui embaixo, 5 vezes 700, aqui vai ficar 3.500. 3,5x menos 2,1x, aqui vai ficar 1,4x. E isso é igual a 3.500.
para achar o valor do x, é só pegar esse 1,4 está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem apenas uma casa, que é o depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade por 10. Ao multiplicar esse 1,4x aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar 14 vezes x. E multiplicando 3.500 por 10, só acrescentar um zerinho no final, que vai dar 35.000. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor do x. Esse 14 está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Aí fazendo as continhas aí, dividindo 35.000 por 14, a gente chega em 2.500. Então achei o valor do x aqui, que é o valor do salário do Renato, que vai ser R$ 2.500. Só que a questão que a gente determina aqui, qual foi o valor do aluguel dele? Bom, o aluguel é 3/5 de 0,7x. Só que agora a gente já sabe que o valor do x é 2.500. Portanto, isso aqui vai ficar 3 sobre 5 vezes 0,7 vezes o valor do x, que é 2.500. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando esse 0,7 por 2.500, fazendo as continhas, vai chegar em 1.750. Agora repare, esse 1.750 a gente pode simplificar aqui com 5. Dividindo 1.750 aqui por 5, a gente chega em 350. 350 multiplicando por 3, então o valor do aluguel dele foi de R$ 1.050. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!